Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 138. E agora o tema já é escravidão. Eita! Escravidão. 829, sequência do vídeo 138. Kardec já começa assim, ó. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens. Olha só pra você ver, hein? Eu penso que nem os animais deveriam ser propriedades dos seres humanos, quanto mais um homem. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Resposta: é contrário à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso. Gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então nós sabemos que esse tema é complexo e relativo. Porque a escravidão, aqui ela encontra-se numa forma relativa. Porque Kardec aqui ele não aborda a escravidão apenas homem para homem. Aqui ele aborda a escravidão que impera no processo evolutivo. Quantos milhões de políticos mantêm a humanidade escrava de promessas que nunca que cumprem? Quantos milhões de pessoas são mantidas na falta de cultura? Quantos milhões de pessoas exigidas delas impostos e mais impostos, e no final das contas ela não tem sequer o direito de um caixão para que o seu corpo seja sepultado. O ser humano, desde o momento da concepção até quando ele morre com 90 anos, ele é escravo das leis criadas pelos homens, que são leis capenga. Olha onde eu mexo. Você não imaginava isso, né? E escravo de impostos. O ser humano, ele paga para nascer, paga para viver e paga para morrer para os corruptos, para os trogloditas, para os animais que se dizem encontrar-se no poder para dirigir a humanidade. Eu falo mesmo, gente.
O termo que eu uso é esse: eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu estou a serviço de gente, de seres muito maior. Eu não estou a serviço de juiz, de advogado, de delegado. Não estou a serviço de ninguém. Não estou a serviço de ninguém, não. Para mim, a palavra de um juiz e o cocô de um suíno é uma coisa só. Gente, mas você não podia dizer isso. Para você ver a importância que tem a palavra de um juiz. Até porque quando eu necessitei de um parecer de um juiz, foram todos corruptos, hipócritas, medíocres, que optaram pelas leis da terra, que são capengas. E ficou por isso mesmo. Mas ficam impunes na terra, mas não fica impune perante a justiça divina. Porque a justiça divina, gente, ela não falha. Gozem a vida. Você sabe para quem é que eu estou me dirigindo. Gozem a vida. Vive na ilusão. Aparta. Aproveite. Porque isso lhe será tão cobrado que você vai chorar lágrimas de sangue. Tenho dó de você. A hora que você tiver que responder ao tribunal divino. Então, veja bem, haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outro homem? É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro. A escravidão é um ato, é um abuso da força, da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, quando fala em escravidão, a pessoa pensa logo assim: os escravos que foram trazidos da África para os outros países do mundo. Não é só isso não, gente. Os escravos que são mantidos em algumas fazendas trabalhando irregularmente, precariamente e sendo abusados porque apanham, são mortos. Não é só esses escravos não, gente. Escravo da cultura, porque são roubados pelos políticos, material escolar, alimento escolar. Os professores aqui na Terra, no ano de 2021, são os seres mais escravizados pela sociedade e pela área governamental. Diga que eu estou dizendo a mentira? Quem é que tem coragem de dizer que eu estou dizendo mentira aqui? Que nós vamos bater um papinho a nível mundial e colocar aqui no YouTube o nosso papo. Me prova o contrário. A escravidão da justiça da terra, que é cega, quando até o símbolo da justiça aqui na terra, que é a estátua da justiça, ela de tanta vergonha da justiça, das injustiças da terra, ela tapou os próprios olhos com um pano
para que ninguém conseguisse ver os teus olhos. Você já viu os olhos da justiça? Da estátua da justiça? Não. Nunca que um advogado e que membros da OAB conseguiram ver os olhos da estátua, símbolo da justiça, a qual eles professam. Porque desde o princípio elas perceberam a podridão no meio desta ciência, dessa justiça. Então, escravo, você entendeu? Escravo do marido em casa, escravo da esposa, escravo do patrão. As secretárias, quantos milhões de secretárias nas empresas são escravas do sofá? Eita, e agora eu mexi numa coisa séria, hein? Se você passar, meu bem, pelo teste do sofá, você é admitida naquela empresa. Se você não passar pelo teste do sofá, você pode ter o melhor currículo, ou é melhor currículo, que você não é aceita naquela empresa. Você pode ser a pessoa mais competente do mundo, que você não assume aquele cargo. Agora, eu conheço muitas pessoas que, para chegar onde chegaram, tiveram que vender seus corpos físicos, tanto homem quanto mulher. Porque é assim na Terra. Ou você se sujeita àquelas propostas, ou pé nas nádegas. E como a vaidade humana fala maior, você entendeu? É óbvio que você vai se entregar à promiscuidade, à prostituição, à fantasia, às ilusões, em troca daquele cargo. Então você achava que escravidão era só pegar, com todo respeito, o negro lá da África e trazer aqui para o Brasil? Não, gente. 100% da humanidade vive em condição de escravidão social, moral, intelectual, cultural, e não percebe. Agora, existe a escravidão que em determinado momento na Terra existiu, sim, com a abolição de Princesa Isabel no ano de 1888, mas Princesa Isabel forneceu a carta de alforria aos escravos negros vindos da África e que serviam aos coronéis, monstros primitivos, aos governantes, aos presidentes, porque esses sim foram os que mais abusaram daqueles negros que vieram da África. Você entende que negro é com todo amor? Eu estou defendendo eles, tá? Estou falando mal deles, não. Isso não é racismo, não. Mas você entende também
que esses seres, Princesa Isabel, em 1888, ela forneceu a carta de alforria aos escravos que vieram da África. Mas ela se esqueceu de fornecer a carta de alforria a milhões de outros seres aqui na Terra, inclusive a mulher. Como assim? 2021. Desde 1888 até 2021, a mulher vem lutando pelo teu espaço. Espaço que ela já deveria encontrar-se milhões de quilômetros à distância do homem. Por isso que eu nunca acreditei naquela frase: atrás de um grande homem é uma grande mulher. Mentira. Lado a lado com um grande homem, ou milhões de quilômetros à frente de um grande homem, existe uma grande mulher. Mas o machismo de Karl Marx e de Friedrich Engels, eles instituíram isso na cabeça dos materialistas, dos ignorantes, dos primitivos, para que não entendessem esta filosofia. Então, as mulheres não foram libertadas por Princesa Isabel. No entanto, as mulheres continuam até hoje sendo escravas da humanidade, da sociedade, principalmente da classe masculina. A mulher culpada, ela é considerada culpada por quase tudo que acontece. A mulher é escrava no lar, ela é escrava na cozinha, na casa. A mulher tem que cuidar de tudo em casa. Ainda apanha de alguns covardes. Ela ainda é morta no feminicídio por alguns covardes. E você observa que eu não estou tratando aqui de lei de causa e efeito, ação e reação. Porque se nós tivéssemos que tratar de lei de causa e ação, ação e reação, olha, o tema não acabaria nunca mais. Porque existe um porquê de tudo isso. Mas nós temos que nos preocupar com quem está aqui à Terra. E não ficar nos preocupando em certas situações com tudo que é de ordem espiritual, com tudo que é de ordem material. Porque entendemos nós que quem cuida-se de ordem espiritual é quem se encontra no plano espiritual. Quem se encontra quem se preocupa com quem se encontra no corpo físico é quem se encontra no corpo físico. Agora, principalmente os 97% dos pseudos espíritas, por falta de conhecimento das leis divinas trazidas por Allan Kardec, eles dizem que tudo é obra dos espíritos. Não. Você está em casa desempregado, meu bem. Você é um excelente profissional. Você vai querer que o empresário descubra que você está desempregado, meu bem? Não saia você para distribuir currículo para você ver da cidade, não. O que vai acontecer com você? Você vai passar fome se os vizinhos não deixar. Então nós temos que ir à luta, mas raciocinar. Que nós somos escravos de tudo. Olha, nós somos escravos dos produtores, que também eles são escravos dos governantes, escravo das leis criadas
pela Câmara, pelo Congresso, pelo STF, pelo presidente da nação. Agora, sabe por que existe presidente da nação, STF, Senado, Câmara? Sabe por que existe isso tudo? Porque a humanidade não presta. Porque se a humanidade prestasse, ele conseguiria direcionar a tua própria vida. E Câmara, Senado, STF e presidente, isso é fábrica de malandros que vive roubando a humanidade. E eu me impressiono muito com muitos seres que chegaram a ocupar alguma cadeira no executivo, no legislativo, que quando tudo que eles praticam, uma cesta básica que eles doam, eles tiram foto. Você acha, meu bem, que eles estão tirando foto de você com eles ali, te doando aquela cesta básica? Eles estão tirando para guardar no álbum de fotografia deles, de recordação? Larga de ser besta, só. Até quando você vai permanecer com esse cabreço na cara? Comendo capinho na baia? Às vezes eu digo dessa forma, fala que é uma brutalidade, mas não, isso é enérgico com amor. Acorda! Eles estão tirando foto de você com eles para poder usar na próxima política, na próxima eleição. Agora, você acha que isso é caridade? Fazer caridade com o dinheiro do próprio contribuinte, isso é caridade? Não. Fazer caridade com o dinheiro do próprio contribuinte, isso não é caridade perante as leis divinas. Por isso que existe o vale dos políticos no umbral, como existe o vale dos suicidas. Existe o vale dos corruptos, o vale dos políticos, o vale dos juízes, o vale dos promotores, o vale dos detetives, como muitos policiais, detetives, todos militares, civis, militares, que quando desencarnam, deixam uma lacuna no coração da humanidade e da corporação. É natural que um ser humano nosso tem processo de evolução. Mas você sabe para onde é que ele vai? Você sabe para onde é que ele vai? Agora em 2021 eu já fiquei sabendo de uns 3 que desencarnou na minha própria cidade. Você quer saber onde é que eles se encontram? Venha conversar comigo. Não estão nada bem. Eles estão num sofrimento tão grande, mas tão grande, que dá arrepio só em pensar onde é que eles se encontram. Em regiões umbralinas terríveis. E aqui na Terra, eram todos metidos a besta que na cintura exibiam armas de fogo. Agora, exibem a arma de fogo aqui em São Sebastião do Paraíso, na cintura. Por que que não vão exibir a arma de fogo lá na Rocinha? Por que que não vão exibir lá? Vão exibir lá no Rio de Janeiro, naquela travessia lá, onde que manda são os bandidos, vai exibir arma de fogo lá. Vai fazer gracinha lá. Então deu para você entender, a escravidão, o abuso da força, né? Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos.
Então, todos os abusos desaparecerão de acordo com o progresso e com a evolução do ser. Agora, de 1888 para cá, ano de 2021, nós percebemos que a humanidade ainda continua do mesmo jeito. A humanidade não foi libertada. Libertou-se os negros, mas não libertou a humanidade. Os impostos continuam o mesmo, as leis continuam sendo feitas por uma minoria. Que país é esse de democracia? Onde uns faz lá as leis e a humanidade toda tem que acatar. Ora, não é um país de democracia? Que eu entendo de democracia, o país inteiro devia participar de todos os projetos, de todas as leis elaboradas para benefício da humanidade. Mas não, 200, 300 vota aquilo que eles acham que é conveniente e depois o povo é que paga. Então não somos escravos? Acorda, gente!